Amém. Nós estamos no 141º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é No Trabalho, Fazendo a Vontade de Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 6. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou essa tradução livre que eu fiz, quando eu falo tradução livre é porque é minha mesmo, assim, praticamente no literal do significado das palavras. Fica assim, ó: não segundo prestação de serviço sob os olhos do patrão, como bajuladores de homens, mas como escravos, servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de dentro da vossa alma. Pode se assentar. A convicção do trabalhador cristão, controlado pelo Espírito Santo, é que cada detalhe do serviço singular que realiza deve ser suficientemente bom para mostrar, apresentar a Deus. Nas palavras de Barclay. A primeira oração aí é: não servindo à vista, como para agradar aos homens. Observe aqui que essa palavra servindo à vista é uma só palavra no grego, que é a palavra ophthalmoduleia, que significa prestação de serviços sob os olhos do patrão, trabalho feito apenas sob acompanhamento ou supervisão. Então daqui surge uma pergunta: quem é você e qual é a qualidade do seu trabalho quando ninguém está vendo, supervisionando? É uma pergunta, eu vou repetir de novo. Quem é você ou quem somos nós? E qual a qualidade do nosso trabalho quando ninguém está vendo, supervisionando? Essa resposta depende de quem nos controla. Se somos controlados pela carne ou pelo Espírito. E para quem de fato trabalhamos. Aos homens ou para a glória de Deus. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 4, esse aqui só citando, e o versículo 25 ao 27, vemos o contraste da menina crente, serva da mulher de Naamã, que trabalhava com sinceridade, com a ciência de que Deus estava de olho no trabalho dela. E quando a pessoa tem a ciência de que aquilo que ela faz, Deus está vendo, ela sempre vai dar o seu melhor naquilo que ela faz. Então aquela menina crente, ela fazia isso, porque ela estava sob o olhar de Deus. Agora, Geazi, aí nós vemos esse contraste, né? E de Geazi, servo de Eliseu, que tinha algo escuso em seu coração, e o seu trabalho só funcionava quando Eliseu estava vendo. Geazi trabalhava sob o olhar dos homens, a menina sob o olhar de Deus. Para o cristão, o trabalho tem um significado superior do que apenas meio de sustento. Conforme nós praticamente encerramos semana passada, você perceba que quando a Bíblia diz que nós temos que trabalhar com a sinceridade, na sinceridade, não pode haver coisas escusas no nosso coração, ocultas, duplicidade. Então, por isso que eu tirei esse contraste entre a menina e entre o Geazi. O Geazi era um bom crente, trazendo aqui numa aplicação um bom funcionário para Eliseu, quando ele estava vendo. Mas quando não estava sob o olhar do Eliseu, que representa aqui o patrão, Geazi ele pisava na bola. Você sabe que o Naamã, ele veio com muitas riquezas ali, e quando veio pedir oração para ser curado por Eliseu. E Eliseu recebeu uma direção de Deus de não pegar nada, de não pegar nenhum pertence dele. E Geazi, que tinha um olho grande, viu aquela situação, porque havia algo escuso no coração dele. A menina, quando pregou o evangelho, ela não estava pensando em recompensa egoísta nenhuma. Ela não estava pensando em recompensar a si própria, ela estava pensando no bem-estar e na salvação de Naamã e na família dela. E ela não estava pensando, que recompensa que ele vai me dar por eu estar pregando para ele. Ela não pensou nisso. Agora, Geazi já trabalhou com esse sentido, tá certo? E aí, quando veio o Naamã, o Eliseu falou: não quero nada da tua mão. E aí ele foi embora. Aí Geazi saiu de perto de Eliseu e foi atrás dele. E aí Eliseu perguntou para ele: onde você estava?
Não estava em lugar nenhum. Ele falou assim, não estava em lugar nenhum. Eliseu falou, o meu coração não foi contigo? E como que dizendo, você pensa que se você estava fora do meu olhar, mas aquele que tem a visão de Deus nunca perde o olhar, né? Nunca perde ali a visão de Deus. Então, você veja que ele verdadeiramente é o tipo da pessoa que trabalha simplesmente ali à vista dos homens. Agora, perceba só, nós temos que entender que, eu volto a repetir isso aqui, para o cristão, nós, o povo de Deus, o trabalho tem um significado superior do que apenas meio de sustento. Porque qual é a mentalidade das pessoas? Eu trabalho para ter o que comer, pagar minhas contas, é só para o sustento. Mas para nós cristãos, o trabalho vai muito mais além do que isso. Não é só apenas um meio que Deus nos deu para o sustento. Envolve coisas eternas. E por isso que o trabalho do cristão é superior. Se não, vejamos, eu vou ler o texto, Colossenses 3, 22 ao 24. Olha o que diz. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. Não servindo só na aparência. Só até aqui, não servindo só na aparência. Então, por que o cristão não serve só na aparência? O nosso trabalho não pode ser superficial, porque o reino de Deus se manifestou dentro de nós. Então, por que o nosso trabalho não é só externo, só superficial, para que as pessoas, os homens vejam e a gente tenha reconhecimento de homens? Por que a gente não faz isso? A gente trabalha muito mais quando as pessoas não estão nos vendo. Porque o reino de Deus nos alcançou. Porque nós estamos sobre o domínio do reino de Deus. E Lucas 17, 20 e 21, o texto diz que o reino de Deus não vem com manifestação exterior, mas ele se manifesta dentro de nós. Então aquele defeito que o pecado ocasionou lá no Jardim do Éden, e agora o homem passa, aquela folha de figueira que ele se veste, significa isso, né? Que ele só faz as coisas por fora, mas por dentro está ruim. Então agora, sob a nova aliança em Cristo Jesus, sob essa obra restauradora que Cristo fez conosco, através da sua obra no Calvário, então por isso que o trabalho do cristão não é algo superficial, ele trabalha por trabalhar, ele trabalha de uma maneira excelente. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro dele, se manifestou dentro dele, e ele está sob o governo de Deus. Ainda no versículo 23, olha só o que a Bíblia diz. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Veja, então aquilo que eu faço, o serviço que eu presto, o trabalho, tem a intenção do quê? De tocar pessoas, de beneficiar pessoas. Imagine você com o seu trabalho, pode ser qualquer área, seja na área da limpeza, seja na área, enfim, tem uma infinitude, eu não vou citar aqui, mas pode ser qualquer área de trabalho que você atue. Então você tem que entender que aquilo que você está fazendo, você não pode fazer por fazer, você tem que fazer de coração. Por quê? Porque você está fazendo para o Senhor, como se fosse o próprio Senhor. Então, através do teu trabalho, você tem que ter a intenção do quê? De abençoar pessoas, de tocar pessoas. Então a tua mão de obra, a tua prestação de serviço tem que ser nesse intuito. Eu vou abençoar essa família, eu vou abençoar essa casa. Então você, através do seu trabalho, da sua mão de obra, você pode servir ao Senhor e abençoar pessoas. Por isso que é superior. Agora veja só, por que a gente faz de todo o coração? O crente não trabalha de qualquer jeito, porque Deus usa o trabalho para preparar o seu servo e usá-lo na sua obra. Isaías 53, 3, a Bíblia diz que uma profecia sobre Jesus, a respeito de Cristo, Isaías fala assim, ele era experimentado na onde? Nos trabalhos. O que é experimentar? É testar o caráter. Então o caráter de Cristo também foi, olha para você ver, passou por um teste. Em que momento? Quando ele trabalhava. Veja que você pode conhecer um caráter de uma pessoa pelo tipo de trabalho que ele presta. Se aquela pessoa faz um serviço porco, mal feito, com má vontade, isso está revelando o caráter dela. Você sabia disso? Isso é coisa forte. Então alguém só estava pensando, não, eu pensei que eu só trabalhava para ganhar dinheiro, pastor. Está vendo o que é a vida cristã, meu amado irmão? A vida cristã é uma vida muito elevada. Eu falo por causa vivida, eu tive uma experiência trabalhando no secular, né, antes de só fazer a obra de Deus. Eu me lembro que Deus usou o meu trabalho em
cuidar de pessoas, em liderar, melhor dizendo, liderar pessoas, e Deus usou aquele evento, as dificuldades que eu enfrentava no trabalho, desafios, e muitas coisas que eu vivi no trabalho, hoje eu vivo na obra de Deus. E Deus já estava me preparando naquele trabalho para fazer a sua obra. Então não menospreze, cada dia de trabalho, não se esqueça, cada dia de trabalho que você faz de todo o coração, Deus está te experimentando, te preparando para te usar na presença dele. E ainda no versículo 24, olha só, por que o trabalho cristão é superior? Porque sabendo que recebereis do Senhor, da mão dele, o galardão da herança, porque Cristo Senhor é que vocês servis. Então veja, o cristão tem que estar ciente que o trabalho penoso, porque o trabalho aqui na terra é penoso, aqui na terra, feito em Deus e para Deus, resultará em uma recompensa eterna. Então você veja que coisa tremenda, a forma como eu desenvolvo o meu trabalho, a minha prestação de serviço, enfim, em nome de Deus, como um cristão, porque eu carrego o nome de Deus na minha vida, então aquilo que eu estou fazendo, então as pessoas estão vendo que eu sou servo de Deus, então se eu fizer mal feito, o nome de Deus é envergonhado, se eu fizer bem feito, o nome de Deus é exaltado. Então Deus está dizendo que eu vou receber galardão disso, eu vou receber recompensa, mas não é uma recompensa terrena apenas, eu vou receber uma recompensa eterna da mão do próprio Deus. É por isso que quando você entrar lá na tua empresa, naquele dia de trabalho, não se esqueça, o teu patrão é Jesus. Diga isso para não esquecer, com a mão direita levantada, isso é pedagógico, diga, o meu patrão é Jesus, e ele não vai ficar te devendo nada, aleluia. Vamos lá. Então nós não devemos servir somente, trabalhar somente quando o patrão está vendo, quando o supervisor está vendo. Não, quando alguém não estiver vendo o que estamos fazendo, ninguém está de olho, mas Deus está de olho lá. Então sempre faça com dedicação, sempre faça muito bem feito, sempre faça com zelo. Agora você veja, Paulo diz assim, não servindo à vista ou sob os olhos do patrão, como para agradar aos homens. Agradar aos homens aqui também é uma só palavra no grego, que é a palavra anthropareskos, que significa adulador ou bajulador de homens. É desejo de agradar aos homens sem respeito para com Deus. É aqueles que só procuram levar os outros a gostar deles, visando benefícios egoístas, mesmo que para isso ele tenha que sacrificar princípios morais, como por exemplo, a sinceridade. A pessoa se faz falso, hipócrita, só para agradar e conquistar o que quer, mas não é feito de todo o coração. Então a pessoa não quer fazer aquilo, mas ela está fazendo só para agradar. Deus não aceita isso. Deus não aceita, porque ali, principalmente quando a questão é o quê? Quando envolve, você faz aquilo com falsidade, você está procurando agradar alguém de forma falsa, por quê? Porque você está se passando por outra pessoa, simplesmente para objetivar algo que você quer. Aí você está falando, como eu preciso disso, então eu vou usar esse mecanismo. É isso que é um bajulador. Então, você e eu temos que entender uma coisa, nós não podemos confundir aqueles que legitimamente agradam os homens honrando a Deus. Então não pode haver essa confusão. Existem pessoas que nós honramos como os nossos líderes, como os nossos patrões, como aqueles que são superior a nós. Nós honramos essas pessoas por quê? Por honra a Deus. Mas nós não usamos no mecanismo bajulação, no sentido de que é aquela coisa forçada que a gente faz, mas não é feito de coração para Deus. Você está fazendo com a intenção, porque você tem coisas escusas no coração, você está querendo uma posição, você está querendo barganhar algo. E aí você está se passando por alguém que você não é. Isso é um bajulador. Que Deus nos livre disso. Então, olha só, vou repetir, não podemos confundir aqueles que legitimamente agradam os homens honrando a Deus com os bajuladores. Os aduladores, que bajulador e adulador é a mesma coisa, de homens, são pessoas rasteiras, como vemos Ziba. Esse é um dos homens mais desprezíveis na Bíblia. É um dos homens que eu tenho mais repugnância quando eu leio as páginas das Sagradas Escrituras.
é justamente esse Ziba, um homem da pior qualidade, da pior espécie. Eu tenho nojo, literalmente falando. Chega a nos embrulhar o estômago quando a gente se depara com pessoas com esse espírito de Ziba. Eu vou ler o texto, um bajulador horrível, 2 Samuel 9, 2 e 3. Veja só. Você sabe, deixa eu situar você no contexto. Davi assumiu o reino, sucedeu o trono de Saul. E agora Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, o príncipe Jonatas, que era filho de Saul. E falou assim, quem sobreviver, um vai cuidar da família do outro. E Davi sobreviveu e agora está cumprindo a promessa, tem que cuidar do descendente de Jonatas. E Davi chega, ali está abençoado, agora reinando, e fala, ele procura saber, porque ele não sabe se sobrou alguém vivo da casa de Saul, ali dos descendentes de Jonatas. Ele falou, existe alguém? Aí entra aqui a história. E havia um servo na casa de Saul, havia um servo na casa de Saul, então ele era servo de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? Olha o que ele disse. E ele disse, servo teu. Mas espera lá, ele não era servo de Saul? Olha o que ele está dizendo. Eu não tenho nada a ver mais com Saul. Agora o meu negócio é com você. Mas espera lá, tem algo errado aqui. Ele acabou de chegar diante de Davi. Você entende? Olha só, quando você lê a Bíblia, as coisas ficam muito claras. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas. Aí ele coloca o defeito. Tem um aí, porém. Esse porém é sempre um problema na boca das pessoas. Ele é aleijado de ambos os pés. Agora pega isso aqui. Conforme nós entendemos, Ziba é o tipo de pessoa e funcionário asqueroso, sem caráter. Porque ele é um bajulador. Ele pende para onde as coisas facilitam para ele. Ele é um oportunista que procura levar vantagens, nem que para isso tenha que denegrir a imagem de alguém, porque ele está aqui falando contra. Davi não está perguntando o defeito de Mefibosete, ele só está perguntando se tem alguém. E por que ele está falando do defeito? Ninguém perguntou? Existem pessoas que eu estou falando que eu já vivi isso, na época que eu estava trabalhando de obreiro, cooperador ainda, e tinha uma missionária, Deus me mandou falar isso agora. E tinha uma missionária, e estava sendo usada naquele culto. E tinha eu e outro rapaz, veio até mim. Eu falei, nossa, a missionária é uma benção. Aí sabe o que ele falou para mim? Você não sabe, ela traiu o esposo. Mas eu, como que olhasse para ele, eu não perguntei nada disso, eu só falei que ela é uma benção. Então, nós não precisamos disso, apontar o defeito, o erro das pessoas. Porque do defeito das pessoas, o próprio Deus e a palavra cuida. Esse tipo de pessoa, veja, tenta denegrir a imagem de alguém ou puxar o tapete para se promover. Você já viu no contexto, eu estou falando em todo o contexto, mas aqui principalmente do trabalho. Você viu que tem pessoas que buscam denegrir a imagem do outro, falar contra o outro, esperar uma brecha para prejudicar o outro, só para se promover em cima. E isso às vezes acontece até no ministério também. Porque no contexto ministerial, o ministério é serviço, é trabalho também. A Bíblia considera como trabalho. Então, você não precisa, para ser promovido, você não precisa apagar a lâmpada de ninguém. Porque o que Deus tem com você, Deus tem com você. Ziba é o tipo de funcionário que leva e traz informações distorcidas dos dois lados. Você já conheceu uma pessoa assim? Está com você, fala uma coisa, vai para o outro, ele fica um leve e traz. É uma coisa maligna mesmo. É um semeador de contendas e falsidades. Se aproveita de fraquezas e momentos difíceis das pessoas, fingindo que está ajudando, mas é puro egoísmo e malandragem. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque esse Ziba, ele se aproveitou da fraqueza de Mefibosete e do momento difícil de Davi para se promover. Da onde que eu estou tirando isso? Eu vou só citar o texto e você anota. Lá em 2 Samuel 16, 1 e 4, do 1 ao 4, e 2 Samuel 19,
24 ao 30, escute, o Mefibosete, ele era aleijado. E aí o filho de Davi, o Absalão, se levantou contra ele. E agora Davi sai fugido de Jerusalém. E o Mefibosete, ele, na sua limitação, o que ele fez? Ele tinha muita gratidão a Davi, porque Davi cuidou dele. E aí ele pegou um jumento, arrumou uns alimentos e foi de encontro a Davi. Mas quem que apareceu? Olha, chega a arrepiar. Quem que apareceu no momento? O Ziba. O Ziba apareceu, se aproveitou da fraqueza de Mefibosete, fechou a porta para ele, pegou o que ele tinha feito. Olha, pegou o que ele tinha feito. E agora vai até diante de Davi, e Davi chega e fala para Ziba, o que é isso? Ele falou, estou vendo diante do momento que o rei está passando, então eu trouxe aqui esse jumento com toda essa alimentação. Mas espera lá, quem tinha preparado era Mefibosete. É justamente isso que um bajulador faz, ele leva nome no que não faz. Ele tenta levar nome naquilo que ele não tem nome, naquilo que ele não tem direito. Ele é um impostor. Por isso que eu digo, esse tipo de pessoa tem um nojo a quilômetros de distância. Porque isso é uma indignidade. Essas pessoas são indignas, alcançam posições por meio de trapaça e jogo sujo. Então ele se aproveita da fraqueza de Mefibosete e se aproveita do momento difícil que Davi estava passando. Mente, trapaça um, engana o outro, para quê? Aí Davi, escute só, Davi foi enganado por ele. Aí Davi pegou e falou, cadê Mefibosete, ô Ziba? Aí o que ele falou? Te abandonou, rei. Ele falou consigo mesmo, agora Deus vai me restituir do que Davi fez na casa de meu pai. Mentiu. Aí Davi ficou com a raiva dele, Davi não procurou saber, ficou com a raiva de Mefibosete, e sabe o que ele fez? As terras que eram de Mefibosete, ô Ziba, agora é tua. Tomou a posição. Isso é duro. É Camácia. É meu Camaço, tere, metere, clama, sai. Isso é duro. Só quem já recebeu uma punhalada dessa. Porque para que eu possa alcançar uma posição, trabalho, ministério, eu não preciso passar a perna em ninguém. Aleluia. Eu não preciso usar jogo sujo, eu não preciso almejar e desejar a posição de ninguém. É o que eu digo. O que Deus tem com você, Deus tem com você. O que Deus tem com o outro, Deus tem com o outro. Aleluia. Então, veja só, esse é o tipo de pessoa, o bajulador. Então, quando ele estiver com você, ele vai te adular. Quando ele estiver com o outro, ele vai adular. Nunca fará de todo o coração. Nunca fará de verdade para Deus. Porque uma coisa, você sabe, nós aqui, todos nós sabemos, quando alguém nos honra, eu sei, os senhores aqui graças a Deus, não estou falando com hipocrisia. Aqui, graças a Deus, não tem isso. Aqui, os pastores, eu honro os pastores também me honram. Todos aqui, os obreiros, e não há nisso, todos, de modo geral, estou falando sem hipocrisia aqui, graças a Deus, e que Deus nos conserve assim, porque esse entrosamento que há entre nós é de honra verdadeira mesma, e não há nada, né, nesse sentido. Então, que você verdadeiramente confie em Deus. Se você que tiver chegar a algum lugar, alguma posição, que não seja com jogo sujo, que não seja com trapaça. Aí foi lá, porque a pessoa só fica esperando dar uma brecha, ele vai, denigre ele para o patrão, fala mal para os funcionários lá na empresa, fazendo com que aquelas pessoas se voltem contra ele. E a Bíblia diz que tem uma coisa que Deus não simplesmente odeia, Deus abomina, que é pior ainda, a semente de contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus é abominável aos olhos de Deus. Lá em Provérbios 6, do 16 em diante, há uma lista de pecados, né, que Deus fala lá que ele odeia. Mas quando chega em semear contenda entre pessoas, Deus fala, isso eu não suporto. Isso para mim é abominável. Então que Deus guarde o meu e o teu coração. Se você concorda, diga glória a Deus por essa palavra. Vamos lá para a parte B do versículo. Mas, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui, deixa eu te adiantar uma coisa. Aqui traduzido como coração. Mas no grego, coração é traduzido como cardia. Por isso que vem cardiovascular, e enfim, é do grego isso, tá?
e outras coisas, outras palavras mais. Agora, aqui a palavra é psirrê, psirrê. E essa psirrê é alma. Os tradutores, a maioria colocaram como coração, mas eu traduziria como alma mesmo, no literal da palavra. E eu vou dizer por quê. Vamos lá. Mas servos de Cristo. Servos aqui é doulos, essa palavra já é conhecida de vós, que significa alguém que se rende à vontade de outro. O servo é alguém totalmente dedicado a Cristo. Em uma aplicação prática, duas coisas a respeito do servo de Cristo. Daquele que serve a Cristo, daquele que é um funcionário, um trabalhador, um prestador de serviço. Duas coisas aqui a respeito. Primeiro, 2 Timóteo 2,24. Olha que forte. Olha que não compete ao servo de Cristo no trabalho fazer. 2 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 24. E ao servo do Senhor, de Cristo, não convém contender. Então, não convém que venhamos a ser contendeiro. E essa palavra contender aqui no grego significa lutar contra alguém. Então, o que é um contendeiro? São pessoas que vivem competindo. Então, você não deve trabalhar para competir. Você deve fazer o teu trabalho não com espírito de competição. Porque na competição sempre alguém fica para trás. Lembra Pedro e João? Estavam caminhando junto, aí competiram, um correu mais que o outro. Então, no reino de Deus e na vida cristã, não pode haver disputa e competição. Às vezes alguém lá no teu trabalho está tentando competir com você, mas não entra nessa. Continua fazendo o teu melhor para Deus. Certo? Então, são pessoas que vivem competindo e que se envolvem numa guerra de palavras, discussões e brigas. Não convém ao servo de Cristo ser briguento e nem entrar no jogo da disputa. Então não entra. Bateção de boca, brigueiro. Tá falando, deixa falando, sai e deixa falando. Fala, desse jeito não tem diálogo. E sai e deixa ele falando. Não entra em contenda. A hora que você viu que esquentou, sai. Não entra nisso. Outra coisa importante aí, a parte B, mas sim ser manso para com todos. Só até aqui. Manso aqui pode ser também traduzido como amável, que na verdade a palavra grega aqui, épios, significa amável, bondoso, gentil. Escute isso, essa palavra grega era usado em alguns contextos para falar de remédios calmantes, que curam. Existem funcionários mal educados, grosseiros, que parece que trabalham com raiva. Você já viu alguém servindo um café com raiva? Alguém colocando lá no balcão um pedaço de pão com raiva? Você já viu alguém limpando com raiva? Jogando balde? Você já viu alguém atendendo com raiva? Você já viu alguém manuseando material de trabalho com raiva? Ele joga assim com tudo. Meu Deus. Então, veja só que coisa tremenda. E essas pessoas, elas deixam o ambiente pesado, nublado mesmo, cheio de trevas. Mas o servo de Cristo, com sua educação espiritual, ele traz leveza, gentileza e cura para o ambiente de trabalho. Oh, glória a Deus. Que Deus derrame essa unção sobre a nossa vida. Por incrível que pareça, eu já me deparei com situações, a gente tem que se policiar para que nós mesmos não venhamos a cair nisso. Porque nós podemos errar, tá? Mas eu já vi uma situação que eu fui lidar com uma pessoa, estou falando crente mesmo, num ambiente de resolver coisas na igreja, para você entender. Não era no templo, era em outras dependências. E eu fui ver um negócio com a pessoa foi tão bruta, grosseira, que eu pensei comigo, essa pessoa não é crente. Porque o crente de verdade, ele é educado. Essa pessoa pode levar nome de crente, mas você pode ver toda pessoa espiritual, ele tem gentileza. Então, se isso não tem acontecido conosco, aí é que entra o fruto do Espírito, trabalhando na nossa vida, entende? Trabalhando. Porque às vezes, querendo ou não, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem problema, e a gente carrega o problema para onde a gente está indo.
Aí você está lá num grupo de pessoas, você está lá no meio, enfim, qualquer meio. É por isso que, já deixa eu pegar esse mistério, por isso que às vezes em excursão, quando tem que a gente vai para outra cidade, vai cooperar, às vezes no meio das pessoas a murmuração, a contenda. Entende? Então por quê? Porque a pessoa carrega dentro dela isso. É arrumadeira de conflito mesmo. Não é melhor você falar, não, você quer a preferência? Então vai, tenha a preferência. É melhor. Você vai poupar cabelo branco. Ruga também. Glória a Deus. Então, não seja uma pessoa que causa um ambiente tenebroso, mas seja cura para o ambiente. Deus está derramando essa graça sobre a sua vida. Eu estou profetizando, o teu ambiente de trabalho não será marcado por um ambiente de trevas, tenebroso, mas vai ser pelo ambiente de cura, de paz, onde as pessoas vão entrar naquele ambiente e vão sentir a bênção de Deus ali, para a glória de Deus. Segunda coisa a respeito do trabalho, Hebreus 6:10, diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho do amor. Aqui prefiro essa tradução, do trabalho do amor, que para com o seu nome mostrastes. Perceba isso aqui comigo. Aqui no caso dessa palavra esquecer, significa esquecer de fazer, negligenciar, não mais preocupar-se com. Então escute, os homens maus e injustos podem não valorizar o seu trabalho, fazer pouco caso do seu trabalho, mas isso com Deus jamais acontecerá. Deus nunca se esquece do trabalho feito com amor em seu nome. O Senhor não se esquecerá de recompensar o trabalho do amor. Ele dá muita atenção para quem trabalha em seu nome com amor, porque Ele é o próprio amor. Em 1 João 4,8 diz, a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Escute, isso é uma essência de Deus. Não é que Deus tem amor, eu e você temos amor, só que Deus não tem amor em pessoa, Ele é o próprio amor. Então a pessoa que está em Deus, a pessoa que está em Cristo, essa deve ser a característica predominante na vida dele. O que faz deve ser feito com amor. Por quê? Porque o Deus de amor mora dentro dele. Glória a Deus. O Deus que é puro amor mora nele. Então escute, às vezes você chega àquele ponto que você vai lá, dedica e se entrega e faz com dedicação, faz com zelo, faz com amor, não te valoriza, às vezes paga inferior ao que você merecia. Mas uma coisa que eu digo para você, não desanime, porque eu já disse no começo, Jesus é o teu patrão. E chegará o momento que você estará fazendo, se aquele local onde você está não valorizam o teu trabalho, mas que é feito com sinceridade mesmo, que é um trabalho de crente mesmo, não valorizam, não pagam aquilo que deve ser, Deus vai abrir uma porta melhor para você. Deus, de alguma maneira, vai levantar alguém para te promover e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Então, você é como se diz aí, cada um dá o que tem. Então, se aquilo que eles estão te dando, o problema é deles. O seu negócio não é com eles, é com Deus. Então, continua fazendo e orando a Deus, orando, colocando diante do Senhor, porque Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação. Tá certo? Então, Deus não é injusto, Ele não vai se esquecer do teu trabalho, tá bom? Agora, olha que isso aqui é forte também. Então, nós devemos fazer, como diz o texto, como servos de Cristo, fazendo. A palavra fazendo aqui no grego é poiel, que significa fazer e produzir. Fazer é uma coisa, produzir é diferente. Mas escute só, não sejamos alguém que apenas faça, pois poderemos cair na inutilidade. Mas sejamos alguém produtivo, frutífero, que supera as expectativas. Eu vou ler o texto aqui que mostra isso. Por exemplo, se você está acostumado como funcionário, você está acostumado, te passa uma tarefa, e você só faz no que é justo lá, só faz aquilo que estão te mandando. Eu estou falando no contexto aí de trabalho. Você só faz aquilo que te manda, isso é perigoso.
Por que é perigoso? Porque você pode cair na infecundidade. Você pode cair na falta de criatividade na sua vida. E quem diz isso não sou eu, é palavras de Jesus. Veja só, Lucas 17, 9 e 10. Só vou ler o texto. Ó. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Olha o que Jesus falou. Creio que não. Mas pera lá. O funcionário fez o que foi mandado. Aí o que Jesus está dizendo? Então está tudo certo. E Jesus falou, não está não. Ele está falando o quê? Porque ele está falando que a vida cristã é uma vida superior. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus não quer. É que eu falei, eu vou usar essa palavra que eu usei na outra ministração. Deus não quer que a gente viva como pessoas medíocres, medianas. A graça de Deus nos faz ser superior. Olha o versículo 10 aqui, por isso que eu digo que é perigoso. Ó. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos. Entendeu? Então, se apropria dessa palavra para a tua vida. Se apropria. Se apropria, faça dessa palavra que valer na sua vida. Em determinadas situações foi lhe dado uma tarefa para você fazer algo, não só faça aquilo, não faça algo mais ainda. Por quê? Para que você não venha a se acomodar com aquilo, e aquilo vai virar algo automático e vicioso. Aí você só vai ficar naquela conta, só faço o que me manda. Entende? E isso Jesus está nos ensinando que é um risco muito grande, porque a pessoa vai cair na inutilidade. Agora veja que Jesus nos chama não só para fazer, Jesus nos chama para produzir, para ser fecundo. Olha que coisa tremenda. O rei Saul contratou o serviço de Davi e combinou o pagamento com ele. Onde que eu leio isso? Vamos lá, 1 Samuel 18, 25 a 28. Veja, aqui era contexto de guerra, e era o trabalho de Davi, ele era um soldado, então é trabalho. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei tem necessidade de dote para ele poder casar com a filha. Olha o que ele está pedindo, esse é o trabalho que eu te dou. Eu quero 100 prepúcios de filisteus. Prepúcio é fimose, tá? Para você entender aí. De filisteus. Para você pegar esse prepúcio, você tem que matar logo, né? Então esse era o trabalho, vencer os filisteus, matar os filisteus. Para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Versículo 26. E anunciaram seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio, o que é negócio? É ocupação, é trabalho. Negócio é trabalho. Pareceu bem aos olhos de Davi esse trabalho, de que fosse genro do rei, através de ele pagar esse dote. Porém ainda os dias não se haviam cumprido. Versículo 27, olha lá agora. Então Davi se levantou e partiu com ele e com seus homens. E feriram dentre os filisteus quantos? Mas quantos Saul pediu? 100. Davi feriu? O dobro. Pegaram. E Davi trouxe os seus prepúcios, ou seja, Davi, ele não caiu naquela situação. Ele só podia fazer 100. 100 prepúcios era o que ele precisava, mas ele falou, eu não quero cair na inutilidade. Eu não quero cair na minha falta de criatividade. Deus tem a capacidade de fazer mais na minha vida. Então ele pediu 100, eu vou dar 200 na mão dele, que ele quer. Então às vezes foi te dado um trabalho para você fazer, só arrumar um negócio, faz a mais. Faz a mais. Pode fazer a mais. Faz que Deus vai garantir algo grande na tua vida. Faz. Mas eu vou ter que passar um pouquinho do meu horário. Passa, mas faz. Por quê? Se nós nos acostumarmos a fazer só o que é requerido, corremos o sério perigo de perder a criatividade. Escute, isso aqui é forte. Preste um serviço tão bom que a pessoa seja constrangida a não só te elogiar, que é glorificar a Deus, mas a pagar a mais pelo seu trabalho excepcional. O que é excepcional? Ou seja, muito acima do padrão ou da qualidade do normal. Levanta a mão, isso é uma profecia. Estou profetizando. Você vai desenvolver um trabalho tão excepcional, mas tão grandioso, que a pessoa vai ficar constrangida a te pagar muito mais do que você tinha combinado com ela. Sabe por quê? Porque o seu trabalho é diferente. O teu trabalho é de um crente cheio do Espírito Santo.
Tem coragem de carregar essa palavra no coração aí? Já pensou? Eu acredito que você já teve essa experiência. Muitas vezes, aí a pessoa vai lá, você vai, um exemplo qualquer aqui para você entender, vai lá no posto, só pede para abastecer, fala, não, deixa eu limpar o vidro, não, deixa eu encher o teu pneu, você fica constrangido, você não vai dar algo para ele? Não te constrange ou não constrange? Eu fico constrangido. Então é isso que Deus está nos ensinando a fazer, porque se a gente cair só nesse negócio, isso me mandou até aqui que eu vou fazer, daqui a pouco você vai cair numa rotina lascada, vai perder a criatividade e a oportunidade de glorificar a Deus. Deus está te dando aqui a capacidade para fazer muito mais do que é requerido, no ponto de vista profissional, do ponto de vista espiritual. Você vai ir além, você vai a mais, você não vai estar na medida do normal, você sempre vai superar, você sempre vai sobressair. Por quê? Porque esta é a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Alguém está recebendo esta palavra? Glória a Deus. Palavra forte é essa, viu? Já pensou que coisa? Que maravilha. Uma vez eu ouvi lembrei aqui agora, de um aqui, eu não vou dizer, mas de um do altar eu ouvi. Falou, pastor, eu contratei o serviço da serva de Deus para ir fazer. Olha, eu contratei ela só para fazer um negócio. Quando chegou lá em casa, ela já tinha feito outro e outro, muito mais do que eu pedi. Ele ficou assim impressionado. Ficou ali, pelo menos no trabalho, ficou um bom testemunho. Então, Deus está nos chamando para isso mesmo. Você vê por que Jesus nos chamou para ser luz? É assim que a luz brilha diferente mesmo. Glória a Deus. E é o que eu estou dizendo, você não pode focar nessa questão, porque tem pessoa que é aproveitadora. Você faz, ele aproveita daquilo que você faz e não te reconhece nunca, não te valoriza nunca, mas uma hora ele vai te perder. Uma hora ele vai te perder, porque Deus está olhando você fazendo. Você já viu, é o que Jesus falou, você já viu uma casa edificada sobre a altura ficar escondida? Não tem como alguém que presta um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito, ficar escondido não. Deus vai te colocar no topo, para quê? Porque você brilha a luz dele. Aceita essa palavra, pelo amor de Deus. Vamos lá para encerrar. Conforme diz o texto aqui, perceba só, fazendo de alma. Aqui eu vou dizer aqui o literal da palavra traduzida. Fazendo de alma a vontade de Deus. Agora o que é interessante aqui, que essa palavra, perceba só, no grego é ek, que significa de dentro de. E psirre, conforme eu já falei, não é coração, é alma. Então, se você traduzindo literal, ficaria assim, de dentro da tua alma. O que é a alma? É a vida de alguém. Ele está falando, você faz da tua própria essência. Olha só que coisa gigantesca. Percebe isso aqui comigo, gente? Veja isso. O trabalho procede da vida da pessoa. Por esta razão, acredito que Davi disse. E o que Davi disse? Davi, ele disse no 2 Samuel 24, ele diz assim, não vou oferecer a Deus oferta, sacrifício que não me custe nada. Nada ali significa de graça, sem propósito, em vão. E também, escute só, olha que, para você não perder o fio da meada, o trabalho que Jesus está nos ensinando a fazer através de Paulo, ele tem que vir de dentro da alma, como que alguém que está fazendo a vontade de Deus. O que é a alma? É da própria vida. Então, olha só, a gente trabalha com a nossa própria vida, não trabalha superficialmente, a gente entrega a nossa vida. Isso é algo superior. Agora, veja só isso aqui comigo, por isso que eu estou dizendo, por essa razão eu acredito, que Davi pegou e falou assim, o Araúna ofereceu o campo, ofereceu os animais e falou, Davi, pode oferecer o sacrifício a Deus, eu não te cobro nada. Davi falou, pera lá, como que eu vou oferecer a Deus um sacrifício para Deus, que não me custou nenhum trabalho, eu não suei, eu não conquistei, como que eu vou oferecer algo para Deus sem propósito?
Porque ele está dizendo, o recurso financeiro vem da onde? Do meu trabalho. Só que ele está dizendo, o meu trabalho eu não faço por fazer, só para ter. O trabalho que eu faço eu presto da minha alma. Começaram a entender melhor. Agora vamos lá. Por essa mesma causa que Paulo também escreve aos Tessalonicenses, e ele disse que Deus recebeu a oferta dos irmãos ali como cheiro de suavidade, sacrifício aprazível diante das suas narinas, que é Filipenses 4,18. Então agora pega isso aqui, não esqueça nunca mais, aqui está o grande propósito. Olha só, quem dizima e oferta o seu trabalho, coloca a sua alma, a sua própria vida no altar, e isso se chama culto a Deus. Agora você está entendendo? Você vai lá, está trabalhando, você está glorificando a Deus, trabalho forçoso, penoso, como todo trabalho, não importa qual seja. Às vezes o trabalho da pessoa não é braçal, mas usa muito isso aqui, ó, a mente. Pensa num negócio que dói também. Pensar dói, viu? Cabeça vive latejando. Então, escute, pensar dá trabalho. Por isso que tem pessoa que quando começa a ler aqui, desiste na hora, porque pensar dói. Ele tem que descobrir o sentido. Por que a maioria das pessoas não gosta de redação e etc, etc? Tem que pensar. Então vamos lá. Escute isso aqui, gente do céu. Oh, glória a Deus. Então Davi, você e eu temos que aprender uma coisa. Aquilo que nós oferecemos para Deus, ou também que nós ajudamos pessoas, isso vem do fruto do nosso trabalho. E o trabalho aqui, que segundo a Bíblia, ele tem que vir da onde? Da alma, da própria vida da pessoa. Você está dando a sua vida. Porque a alma, você sabe, é quem nós somos, é o que nós somos. Nós temos um corpo e um espírito, mas nós somos alma. Então, nós temos que trabalhar, entende? É com esse ímpeto, é com esta força. Mas para quem? Visando quem? Deus. Não é trabalhar para o trabalho, simplesmente. É por isso que eu estou dizendo, se você não descobrir esse significado, que o teu trabalho é um trabalho culto, tá? Quando você está trabalhando, você está prestando culto a Deus. Pega essa mentalidade de Paulo, da Bíblia, a mentalidade do Espírito para nós. Pega isso aqui. Então, quando você vai lá, escute, quando você vai lá, trabalha penosamente, aí você ganha o teu salário, você vai lá, tira o teu dízimo, tira a tua oferta, ajuda alguém necessitado, o que você está fazendo? Você está tirando do suor do teu trabalho, mas é a tua alma que você está entregando ali. Agora você vê, por isso que eu digo, esse é o sentido que eu volto a repetir. Deus não recebe a cédula que você entrega. Deus não recebe essa nota fedida que você entrega. O que Deus recebe é a tua alma que está ali, ó. Então, quem não entrega o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, ele não está entregando a sua alma no altar. Pense nisso hoje. Se você colocar isso na balança, você nunca mais vai deixar de honrar a Deus. Porque você está entendendo que você está entregando o quê? A sua alma. Glória a Deus. Agora você entende o que a Bíblia diz? Que eu tenho que amar Deus de que jeito? Com todo o coração, de toda a alma e com todas as minhas? Não é só de coração, é de alma. Com todo o meu interior, com todo o meu ser. Ame a Deus. Ame a Deus. Segundo, agora pega isso aqui. Segundo a profecia de Isaías, Jesus não trabalhou com o corpo simplesmente, mas trabalhou com a alma. Veja só comigo isso aqui. O trabalho da sua alma. Ele verá e ficará. Está falando de Jesus. Jesus trabalhou com o corpo simplesmente? Mas não era o corpo dele que estava lá na cruz? Mas aquele trabalho não era só o trabalho do corpo. Vinha da alma. Agora você entende que ele dizia: minha comida e a minha bebida é realizar a obra daquele que me enviou? Fazer a sua vontade? Porque Jesus, ele se entregava inteiro no altar do Pai. Aleluia. Quem tem coragem de nessa noite levantar as mãos em sinal de louvor e adoração a Deus, e com as suas palavras mesmo, não é automático, é com as suas palavras, entregar toda a sua vida no altar.
enquanto você está lá trabalhando, Deus está cheirando o teu perfume de verdadeiro adorador. Quando você está fazendo aquele trabalho, prestando um serviço ali, e com o coração em Deus, fazendo para Deus, Deus está dizendo: eu estou te vendo, meu filho, eu estou te contemplando, e isso está subindo diante da minha presença, eu recebo o teu sacrifício. Glória a Deus. Então ele verá o trabalho da sua alma. A partir de hoje não trabalha só com o corpo, trabalhe com a sua alma. Deus seja louvado. Quem aqui, eu vou fazer uma pergunta, quem aqui já teve a experiência de prestar um serviço para alguém, e a hora que você vê aquela pessoa com aquele sorriso, e ficar maravilhada com aquele serviço que você prestou? Quem já teve essa experiência? É ou não é gratificante? A pessoa fica ali maravilhada: ah, você conseguiu fazer isso, você conseguiu deixar desse jeito, eu nem esperava mais. Ah, irmão, isso é tão gratificante. Está vendo como que Jesus ficou satisfeito? Porque o serviço que ele prestou foi da alma. Ele falou: pai, está aqui. Aí o pai olhou aquele trabalho, o pai ficou tão feliz, o pai ficou tão maravilhado, que Jesus ficou o quê? Satisfeito. Meu Deus. Pega isso aqui, não esquece nunca mais. As pessoas que trabalham no nível do corpo, trabalham apenas pelo salário, para ter o sustento. Mas os crentes cheios do Espírito Santo trabalham como Cristo no nível da alma, entregam a própria vida e fazem isso para glorificar a Deus em forma de culto, trabalho ao Senhor. Glória a Deus. A pessoa que trabalha no nível da alma se satisfaz em procurar apresentar um trabalho com perfeição. Como Cristo entregou o trabalho? Ele só falou isso aqui: tetelestai. Está consumado. E o que significa estar consumado? Que finalizou. Então, aleluia, ele finalizou como? Finalizou com precisão. É assim que vai ser o teu trabalho, a tua mão de obra, a tua prestação de serviço. Você vai começar, não vai deixar pela metade, vai terminar e vai fazer muito mais além, que a pessoa vai olhar, vai ver aquele trabalho, vai ficar tão maravilhada, que a presença de Deus vai encher ela de alegria, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua história. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu encerro esse estudo, glória a Deus, dizendo para você, aleluia, como diz aí o pregador: sobe o nível. Tem um pregador, amigo, já veio muito aqui nesse púlpito, ele disse, né? Sobe o nível dessa espiritualidade. Pastor, só aqui no culto? Não, lá no teu trabalho. Quando você estiver lá na tua empresa, no teu local de trabalho, não esqueça. E por que aparecem uns endemoniados lá de vez em quando? Porque a luta é espiritual. E aí você está guerreando, fazendo o teu trabalho e guerreando, fazendo o teu trabalho e guerreando. Mas ali Deus está te vendo, Deus está te contemplando. E através daquele trabalho que você está prestando, que você está fazendo, Deus está sendo glorificado. O reino de Deus está se manifestando ali naquele lugar. E sabe o que vai acontecer? Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai se manifestar. E eu profetizo: haverá não só benefícios terrenos para a tua vida, mas haverá benefícios eternos. As palmas louvem e glorifiquem ao Senhor.